Ó, pois eu não sei se eu cito nome, porque algumas pessoas me pedem para não citar nome, sabe? Oi? Não vou citar, né? Porque agora a outra que eu falei, eu não sei se ela tinha me permitido, né, citar o nome. É. Pois é, porque às vezes a pessoa diz, não cita meu nome, mas eu acabei não tomando nota, quem queria que citasse. Eu vou ler uma aqui. Quando você fala que se estou sendo chamada para uma situação de trabalho na Matrix, é porque ainda tem um papel ali naquela determinada situação? Mas a dúvida é, eu não estou cocriando aquela realidade a partir das crenças antigas? Se estou cocriando mais do mesmo, é porque a crença não mudou. Só por isso ainda estou lá. E não porque tenho um papel ainda dentro daquela situação de trabalho na Matrix. Penso que eu ainda tenho algumas coisas a serem feitas naquele trabalho da Matrix também. Não é pensar que eu ainda tenho, não é uma crença limitante? AM, então, a pessoa, tá? AM. Oi? Existiriam vários níveis de resposta para essa pergunta, tá? Um nível de resposta seria assim. Claro, dentro do sistema que a gente vive, se sabe que é o programa de crenças que cria a realidade, tá? E talvez isso seja muito insano para algumas pessoas. Algumas pessoas não têm nem ideia do que seja o programa de crenças. Quando a pessoa descobre que existe uma coisa chamada crenças que estão gerenciando a sua vida, isso por si só já é um salto de percepção ou de autopercepção. Mas se ela fez uma pergunta dessas é porque, né, enfim, já está pronta para essa outra resposta inicial. Então, o mundo, o programa Planeta Terra, ele precisa de um software para ele acontecer. A programação, ela é um sistema, um programa, um software. E na vida humana, existe também um software que faz o programa acontecer. Existem softwares que fazem a selva acontecer. Porque tu imagina, existe um programa que faz uma árvore acontecer. Tem um programa que seja no mínimo a nível de DNA. Ok? Mas o que é o DNA? Se a gente for pensar ou ver de maneira anterior a essa palavra. É um programa, um software. Nas condições humanas, dentro da cocriação, que ela chama aqui, sim, dá para se dizer que na medida em que o sistema de crenças não é percebido, ele está gerando as visões de mundo e, consequentemente, entre aspas, cocriando ou gerando as situações de mundo. Então, dentro desse programa, quando se faz um trabalho terapêutico de mudança de crenças, sim, existe uma mudança do potencial da criação, entre aspas, tá? Então, cocria, sim. Eu escolhi isso? Depende. Depende o eu agora que a pergunta foi feita. Então eu não estou escolhendo a minha realidade. Qual é o eu que tu está te referindo? Tu está te referindo à sensação que tu tem de ser um indivíduo? Tu está te referindo ao sistema de crenças, que talvez seja o eu, ao programa? Ou tu está te referindo a algo mais grandioso? Se tu está te referindo ao sistema de crenças, ao senso de limitação, a pergunta dela é muito válida no sentido de dizer verdade, na medida em que tu muda os teus padrões vibracionais, mudando crenças, existe um mundo que é co-criado de maneira diferente. Beleza, essa é a primeira resposta.
Agora veja aí, agora aí, nesse instante, agora. Se isso que está lúcido aí agora é poluído por alguma coisa. Agora. Fica aqui. Não sai, não pense, não analisa. Aqui. Esse apontamento aqui, ele até vai para o espaço de perceber o sistema de crenças. Mas, quando a crença primordial, a raiz de todas as crenças é exposta, as outras todas deixam de fazer sentido prático como um problema de cocriação das minhas circunstâncias de vida. As circunstâncias de vida continuarão sendo as circunstâncias de vida, mas não se preocupa-se mais com essa cocriação das circunstâncias de vida, porque se foi como chama? O desfazer ou perceber a crença primordial, que é anterior a todas as outras crenças, que é: eu sou um ser humano, eu sou um indivíduo, eu sou um ser limitado, eu penso, logo existo, eu gero os meus pensamentos, eu cocrio as minhas coisas. Eu quem? O eu limitado, o senso de indivíduo. A certeza absoluta de que eu sou o sujeito, essa limitação física, e que o sujeito é um corpo, um cérebro, órgãos, e que eu delibero a partir dessa individualidade, pensamentos. Portanto, a convicção na separação e no indivíduo é a crença primordial. Quando essa crença é exposta, as outras todas deixam de fazer sentido. Não significa que as outras todas não possam ser modificadas e mudadas até mesmo com um processo de terapia, como o Theta Healing, por exemplo. Só que aqui nós não queremos ir para esse ponto porque isso dá muito pano para a manga e nós não vamos para a verdade da libertação. A verdade que liberta. Conheça a verdade e a verdade libertará. Apesar de que isso agora na política virou um chavão, né? Não é disso que lá se falava. A verdade é a respeito do eu sou. A verdade é a respeito do eu. Então, quando verdadeiramente a crença primordial, que é a limitação física de ser um indivíduo é o que eu sou, ela começa a se desfacelar, porque se percebe que o eu agora não é limitado. O eu agora, aí, é livre. O eu inclui o mundo, o eu inclui pessoas, o eu inclui situações, o eu é isso aqui, que é o todo, que é o um, anterior à individualização, que é o senso poderoso e forte que ainda está presente na humanidade. Quando o eu real começa a ser percebido, que é anterior inclusive a esse senso de existir, que é o eu sou, se percebe que aquilo que eu sou, o eu, o sujeito, não é privativo de dentro de um cérebro. Eu brinco cérebro, né? Dentro de um cérebro. O eu real não está atrás dos olhos. O eu real é a inteligência do universo e da vida que percebe a limitação física a partir de uma perspectiva ou de uma visão pura que identifica a realidade do eu. Então, nesse sentido, quando o eu real é começado, não sei se existe essa conjugação, a ser percebido, se desfaz toda a necessidade das mudanças, das crenças dentro do sistema limitado. As crenças do sistema limitado ainda, obviamente, estão em voga e gerando o que ela chama de matrix. Mas quando tem um acordamento daquilo que eu sou, a matrix desmorona.
Não porque ela desaparece da tua frente, não, os clientes vão ter que ser atendidos ainda, para quem tem clientes, quem trabalha com situações desafiadoras vai continuar tendo as mesmas situações desafiadoras. E aí sim, aquele sistema de crenças está gerando ainda um mundo. Mas o acordamento não se importa mais com nada disso, porque vê que isso tudo, em verdade, é um filme. É um filme que eu, consciência, crio em aspectos maiores. E que esse filme não precisa ser modificado com novas crenças a partir do indivíduo, a não ser que se queira, essa liberdade existe. Mas que quando o filme é visto como filme, o roteiro do filme ele continua acontecendo. Mas o que traz o alívio não é mais a mudança de crenças e a mudança das circunstâncias do filme, as circunstâncias de vida. O alívio ele vem pelo fato de saber o que eu sou, que é a ilimitação anterior ao senso da individuação. Ali tem a libertação. E aí o jogo do teatro e do filme, enquanto ele existir nessa percepção sensorial, ok. Claro que, se no caso dela quiser fazer qualquer mudança de crenças, ok, faça, não tem problema nenhum. A questão é que não estamos falando disso agora, necessariamente. Nós estamos apontando para a possibilidade de ver a universalidade daquilo que é o eu. E isso é radical, isso que é transformador. Ah, mas isso é muito difícil, tu fala, isso é muito difícil, é impossível. Olha a mente em primeiro plano. Não tem nada de difícil, não tem nada de impossível, porque o que se quer é simplesmente agora. Aí, percebe a natureza do eu real. Aí, não é uma experiência mística, é uma experiência simples, direta e prática aí agora. E veja se isso que é consciente não é livre aí. Está preso num pensamento? Me fala se o consciente está preso. O consciente está preso numa ideia? Ele não está preso, ele é livre, ele é aberto, as ideias brotam dentro do consciente. Veja se o consciente aí agora, que é silencioso, ele está revoltado com algum pensamento, com alguma situação. Não, o consciente ele inclui tudo, ele não quer eliminar tudo. Veja se aí agora isso que é consciente aí, agora, tem limites e margens que tu possa me desenhar. Desenha o consciente agora como é que ele é. Não consegue? Porque o consciente simplesmente é. Então a gente começa a perceber que ele é ilimitado agora, que não tem fronteiras agora, que ele não é julgador, ele é todo inclusivo, portanto é amor, porque inclui tudo. Ele é o um anterior a tudo. Então quando começa a se perceber que aquilo que eu sou é isso tudo, essa experiência em si, está desfeita a crença da cocriação do indivíduo. Apesar de que, no nível prático, como ela falou, é aquilo que se percebe. O ponto aqui é outro. É outro. Para mim, é muito mais simples. Vamos direto a esse ponto de perceber o eu ilimitado que tudo inclui e que é livre agora. Ah, mas essa experiência do todo não veio. Não importa, mas é agora, o que tem agora que importa. Do jeitinho que é, sem exigência, sem querer atingir nada, sem querer evoluir, sem querer atingir um estado de paz. Não, a paz ela já é agora subjacente a essa experiência, só precisa ser notada que paz e consciente são uma coisa. Nessa simplicidade que nós ficamos. Ponto final. Isso, pouco a pouco, vai trazendo as próprias respostas para a pergunta que a AM fez.